Desperta, Brasil, Brasil, está na hora de orar e Jesus vai libertar todo aquele que nele. Meus queridos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. É com imensa satisfação que estou aqui com vocês hoje. Venho de Campina Grande, na Paraíba. A vida da gente é esse monte de compromissos, de coisas que acontecem no nosso cotidiano. E eu pus o propósito de vir, não de estar hoje aqui, mas de me dedicar a ministrar a palavra de Deus, de anunciar o reino de Deus, de falar acerca do que Jesus Cristo fez na minha vida e que eu sei que Ele pode fazer na vida de todos aqueles que se voltam para Ele. Deus, Ele fala conosco permanentemente. O escritor, na epístola aos Hebreus, ele começa assim: tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais, através dos profetas, nestes últimos dias nos falou através de Jesus Cristo. O problema, pastor, é que Deus fala conosco, a palavra dele vem a nós, e mesmo quando a palavra de Deus vem a nós, com promessa e com juramento, nós não entendemos. Esse é que é o grande problema que nos faz com que os ventos nos arrastem e nós até percamos a memória. Aí Deus pega e fala para Jeremias: Jeremias, já fazia 15 anos que Jeremias era profeta. Jeremias, todas as revelações e palavras que te dei, escreve-as num livro. Ô meu irmão, pensando bem, o que foi que eu tomei hoje no café da manhã? Lembrei, uma xícara grande de café coado, não expresso, com leite, e um pão com ovo, e um copo de suco de laranja com gelo. Lembrei. Mas eu confesso para vocês que eu não lembro o que foi que eu jantei ontem. Aí Deus chega para o Jeremias e fala: as palavras que te dei desde 15 anos atrás, escreve-as. E agora? Eu não lembro o que eu jantei ontem, eu vou lembrar o que foi que Deus me disse 15 anos atrás? O salmista diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Mas a nossa memória, pastor, eu confesso, ela é falha e fraca. O HD parece que não comporta muitos dados, e nós fazemos uma memória seletiva. Bom, eu não lembro o que eu comi ontem na janta, mas eu lembro de coisas da minha infância. Uma roseira
que mãe cuidava com todo carinho na rua Inhamundá, número 80, Jardim Maringá, São Paulo, São Paulo. Ah, viu? Lembrei do endereço, mas eu não lembro da janta de ontem, porque a janta de ontem não tem tanto valor assim para mim, mas aquela lembrança da minha infância tem. E esse é o grande problema nosso, que nós ficamos peneirando a palavra de Deus e escolhendo o que nos apetece e o que não nos apetece. Nós temos até uma coisa de: irmão William, eu gosto tanto desse versículo, e dos outros não? Mas por que é, meus irmãos, que nós lidamos com a promessa de Deus, o juramento de Deus dessa maneira, peneirando, garimpando versículos? Ei, hoje eu achei um versículo que eu tenho certeza que o senhor não conhece. Eu vou pregar nele. E se nós tivéssemos a carta de Mariinha aos campinenses, não tem, mas se tivesse na Bíblia, e lá tivesse um versículo assim, e uns aos outros disseram: quem fez esta coisa? Eu pegaria esse versículo de: irmãos, hoje quero pregar a vocês na parte B do versículo 29 do capítulo 6 da carta de Mariinha aos campinenses, aos outros. Pronto, que só me interessa a parte B. Então nós fazemos esses malabarismos exegéticos, teológicos, requentamos, coamos as promessas, e quando elas não acontecem no nosso tempo, ou da maneira como esperamos que aconteça, nós as descartamos e substituímos por roseiras na rua Inhamundá, número 80, Jardim Maringá, São Paulo, porque são lembranças mais agradáveis do que o jantar que eu jantei ontem e que eu não lembro. A memória humana, ela é assim, por uma questão estrutural, não tem a ver com fé. O ser humano tem memória seletiva. E a nossa capacidade de esquecer da promessa e do juramento de Deus apenas denuncia qual é o nível de valor que a palavra dele, as promessas dele têm para a nossa vida. Juízes capítulo 6, por favor. Versículo 17 em diante. E ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui te não apartes até que eu venha a ti e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que volte. E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de 1 éfa de farinha. A carne pôs num açafate, e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho, e lhe apresentou. Porém, o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, e põe-nos sobre esta penha, e verte o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. É a história do Gideão, essa daqui que a gente acabou de ler, uma parte da história do Gideão. Gideão,
que lá no livro de Hebreus, capítulo 11, o escritor diz assim: que farei, pois? Faltar-me-ia tempo para vos falar da fé de Gideão. E começa a citar várias pessoas. Então, reconhece-se lá em Hebreus que Gideão é um referencial de fé. E Gideão, ele estava vivendo um momento difícil com o seu povo, porque Israel estava sendo oprimido pelos midianitas. Esses tais de midianitas, eles vêm lá dos tempos de Abraão, que na sua velhice casa-se com Setura. E Setura tem filhos, e filhos dos filhos que são Midian, os midianitas. Então peraí. Se os midianitas são filhos de Abraão, então eles são primos dos israelitas. Um primo meio distante, mas é primo. Mas a consanguineidade não pesou. E os midianitas, eles oprimem Israel. 7 anos de opressão, dura opressão. Eles plantavam, e os midianitas, quando chegava na época da colheita, invadiam as plantações e colhiam os frutos, destruíam as plantações, vinham com seus camelos e pisavam na lavoura, e era muito difícil. Aí aparece o Gideão então tentando proteger um pouco da produção agrícola, e ele pega então alguma coisa do trigo e vai trabalhar o trigo colhido no lagar. Lagar não é lugar para se tratar trigo. Num lagar trata-se de uvas. Numa eira é que se trata do trigo. O lagar parece uma pedra grande, com um tipo de pequena murada ao redor. O piso é um pouco inclinado para que quando se pisem as uvas, o suco escorra e por uma bica caia num vaso. A eira é feita no chão e levanta-se uma murada um pouquinho maior, e ela é muito maior, e ali lança-se o trigo e deixa-se ao sol para secar um pouco mais, porque então fica mais fácil para tirar a casca. E então, com uma espécie de pilão, e não apenas pisando, bate-se o trigo para separar a casca. Mas o Gideão, ele pega o trigo, um pouquinho de trigo colhido, e leva para tratar no lagar, para ludibriar os midianitas. Essa capacidade que a gente tem de adaptar as coisas quando não estão indo bem na nossa vida, e nós achamos uns caminhos diferentes, porque nós temos uma coisa inovadora, e a gente tem também esse negócio que o povo anda dizendo por aí, de jeitinho brasileiro, e a gente termina até se acostumando com os problemas, e quando nós não conseguimos nos desfazer dos midianitas, deixa eles aí, e pegamos o trigo e levamos para o lagar e fazemos a coisa certa da maneira errada, mas no fim os resultados são os mesmos. O problema é que as circunstâncias nos empurram para estratégias que não são as mais adequadas, e nós nos conformamos com elas, porque não vislumbramos outra maneira de lidar com os nossos problemas. Como profeta de Deus, eu digo: você está tratando com o seu problema da maneira como você achou que era capaz de tratar, mas você está percebendo que não dá para malhar muito trigo num lagar, porque o espaço é pequeno, e a estratégia que você bolou para a sua vida, ela não atende exatamente ao seu problema, e você vive então esse aperto. Aparece o anjo. Deus tem a capacidade de ir justamente no cerne da questão. E você pode estar malhando trigo num lagar, que não é coisa muito recomendável de se fazer. Mas Deus, ele não é melindroso.
E mesmo que você esteja malhando trigo em lagar, ele vai lá. Não era para estar lá, mas ele vai lá, porque a palavra do Senhor vem. É Ele quem busca você, é Ele quem se preocupa, é Ele quem vai ao seu encontro. Não é você que se prepara para vir a Deus, mas é Ele, santo, reto, justo, perfeito, piedoso, amor, que vem a você aonde você estiver, mesmo que seja um lagarzinho em que você está num quebra-galho, malhando trigo, fazendo a coisa certa da maneira errada, porque você não está achando o caminho certo, e você ainda dá de ombros e diz: eu não consigo fazer outra coisa. Então o anjo de Deus vem até você. Mais importante do que o que você tem, ou mais importante do que o que você faz, é quem você é. E essa é a parte que mais interessa a Deus a seu respeito. O Senhor é contigo, varão valoroso. Porque não é o fato de você usar de subterfúgios e ficar malhando um pouquinho de trigo num lagarzinho que te torna inapto e inepto para a bênção de Deus. Eu estou falando isso, pastor, porque as pessoas têm mania de achar que elas vão receber a bênção de Deus se elas forem boazinhas. Elas pensam que a promessa e o juramento de Deus, que lhes é âncora da fé, veio a elas porque elas são boas. Você tem certeza que você quer insistir nesse viés doutrinário, teológico, de que Deus te abençoa porque você é bonzinho? João escreve a Epístola Universal e diz: se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Paulo escreve para a igreja de Roma e se lamenta: miserável homem que eu sou, eu quero fazer o bem e não consigo, e o mal que eu não quero fazer eu termino fazendo. O anjo vem e traz uma palavra para o Gideão, palavra que nasce na promessa e no juramento, e não na bondade, na capacidade do Gideão. Não é no que o Gideão tem, não no que o Gideão faz, mas em quem Deus é, e ele prometeu e jurou, e por causa da promessa e do juramento, o anjo diz: o Senhor é contigo. A minha Bíblia diz assim. Eu sei que algumas Bíblias dizem: você é com Deus. A minha diz que Deus é comigo. Entre eu ser com Deus e Deus ser comigo, me deem licença, eu prefiro que Deus seja comigo, porque quando eu sou com Deus, eu estava conversando com um pastor, hoje, né, pastor, e eu estava falando das vezes em que eu não fui com Deus. Mas quando Deus é comigo, aí Paulo escreve para Timóteo e diz: ainda que sejamos
infiéis, Ele todavia permanece fiel e não pode negar-se a si mesmo. Escute, Deus é contigo. Mas o judeu não consegue acreditar. É você. Eu errei, eu menti, eu pequei, eu tropecei, eu fraquejei, eu desacreditei, eu faltei, eu jurei e não fiz. Mas o anjo está lá, nesse teu lagar onde você jogou um pouquinho de trigo, e ele está dizendo que não é você que está com Deus, porque você volta e meia falha, mas o Deus que não falha, Ele é que é contigo. Aí o Gideão faz. Eu acho que o Gideão, pastor, eu estou começando a desconfiar que o Gideão, vocês lembram daquela história do irmão que ficava sorteando na Bíblia? Eu acho que era o Gideão. Tá com cara. Porque essa gente que gosta de ficar sorteando coisas assim na Bíblia, é justamente isso. Eles não leem a Bíblia, mas quando bate uma tribulação, ele vai lá na caixinha de promessas e puxa uma promessinha. Agora eu posso falar, eu fui no acampamento batista, e lá me disseram, esse negócio de caixa de promessa, irmão William, é assim, Deus te dá uma feijoada completa, vem couve, vem a farofa, vem o ovo frito, vem tudo, e no outro prato tem um comprimido, e entre a feijoada suculenta e o comprimido, entre a feijoada suculenta e o comprimido, a caixinha de promessa. Sabe o que é que o povo come? O comprimido de garfo e faca. Mas Deus preparou uma feijoada para você. Você não gosta de feijoada? Lasanha. O Gideão é desse tipo. E mesmo que Deus traga promessa e juramento sobre a vida dele, ele fica peneirando as promessas de Deus, quais pode aceitar, quais não pode, quais lhe interessam, quais não. E então ele fala para o anjo, dá-me um sinal de que és tu mesmo que estás falando comigo. Aqueles alunos, tem um tipo de aluno, 7 vezes 7. Aí o que é que o aluno responde? 7 vezes 7, professora? Eu falei aí, 7 vezes 7. E por que ele pergunta? Para ganhar tempo. E mesmo assim é o Gideão. Deus fala com ele, traz para ele a âncora da alma, traz para ele promessa, que não depende de quem ele é, ou melhor, do que ele tem, do que ele faz, mas de quem ele é. E apesar de tudo isso, ele fica pondo, anteparos, impedimentos. Eu não entendo. Deus quer tanto te abençoar, e você fica, não Deus, não, e fica pondo anteparos, e se és tu mesmo que estás falando comigo. Não está acontecendo isso aqui essa noite, eu nem sei por que é que eu estou falando isso, pastor. Eu acho que aqui não tem ninguém assim, que Deus está falando com você agora, e você está aí, feito um Gideão. Será que é Deus mesmo que está falando comigo? Ô Gideão, dá-me o sinal de que és tu mesmo, Deus, que estás falando comigo.
Mas como é Deus que veio a você e não você que foi a Deus, e Deus ele fica lutando e se empenhando, ele fez a parte dele e agora ele tem que ajudar você a fazer a sua. Aí o anjo fala: vá lá fazer o que você quer fazer, eu espero. Pois eu tenho uma palavra de Deus essa noite para algumas pessoas especificamente. Deus te espera. Ele vai esperar por você. Ele vai te aguardar. Na verdade, você já poderia sair daqui hoje mudado. Mas se você quiser continuar saindo da maneira como entrou, Deus espera. Ele diz: eu esperarei até que voltes. Então o Gideão vai e prepara uma carne de cabrito com caldo e 10 quilos de bolo de farinha, e ainda traz a carne cortada de um boi, e põe tudo aquilo na frente do anjo. Detalhe, ele não era sacerdote. E o anjo podia dizer: cadê a sua credencial de sacerdote? Cadê a sua carteirinha de membro da Assembleia de Deus? Você é pastor por acaso? Por isso que eu falei a princípio, irmãos, que não é pela credencial, não é pela carteirinha de membro. E você prepara o bode com caldo, os 10 quilos de bolo e a carne de um boi já cortadinho, maminha, picanha, o baby beef, o cupim, e traz tudo diante do anjo, e você quer que o anjo use de etiqueta, mas Deus, ele não trabalha da maneira como você quer que ele trabalhe, e o anjo diz: junta tudo e põe tudo aqui em cima desse pedaço de pedra. Eu pensei que ele ia comer a carne de cabrito com o caldo, bodezinho guisado, e depois ele ia comer os pães de farinha de trigo sem fermento, e depois ia assar a carne de boi e comê-la, e eu ficaria assistindo. E ele misturou tudo, fez esse mungunzá. E depois que Gideão faz essa misturada, o anjo aparece com um cajado e toca na pedra, e não vem fogo do céu. Diz que o fogo sobe da rocha e consome a oferta. Dwight Moody diz que o Jacó teve uma visão de uma escada com anjos que subiam e desciam. E ele comenta que não diz que eles desciam e subiam, porque se desciam é porque estavam em cima, desciam, e subiam, voltavam. Então os anjos não estavam com Jacó, mas o texto diz que os anjos subiam, então eles estavam embaixo, e desciam e voltavam e ficavam aonde? Com Jacó. O fogo, ele não pode descer, ele sobe da penha, porque Deus não está lá em cima e você aqui na terra, mas ele está do seu lado. O fogo sai dali, da onde você está, e recebe a oferta. E tudo isso porque o Gideão, você está perguntando: será que é Deus que está falando comigo? Então a resposta de Deus para você essa noite é aquela palavra, aquela promessa, aquele juramento que você vem trazendo há tantos anos e começa a perguntar se era uma palavra de Deus ou não. Eu digo a você agora, como mensageiro dos céus, eu como um profeta do Senhor digo: aquela promessa, aquele juramento, aquela palavra é de Deus sim para a sua vida. Não foi homem quem a lançou,
foi Deus quem falou. E eu estou lhe dizendo, Deus enviou a sua palavra a você. Não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Lembra da palavra que eu te disse, Jeremias, 15 anos atrás. Escreve-a, porque nenhuma vírgula do que eu disse que faria na tua vida vai cair. Tudo o que eu disse que iria fazer, eu estou trabalhando e vou fazer, apesar de você. Está respondido sua primeira pergunta? Quando você vinha entrando, quando você vinha vindo para a igreja, você estava perguntando, será que é de Deus? E aí? Deus falou com você? Sim, é de Deus. Juízes, capítulo 6. Versículo 36 em diante. E disse Gideão a Deus, olha, já não é mais com o anjo, porque agora ele está percebendo que o anjo era quem? Deus. Então, disse Gideão a Deus, o nível de revelação mudou. Disse Gideão a Deus, se has, olha, como é que começa a frase? Se. Minha irmã, eu não estou entendendo. Deus acabou de falar que foi Ele quem te deu a promessa, e tu ainda está com esse se na frente. Se has de livrar Israel por minha mão, como tens dito, ó, Gideão audacioso, esfregando na cara de Deus a palavra de Deus. Foi você quem falou. Se has de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira, e se o orvalho estiver somente no velo e secura sobre toda a terra, então eu conhecerei que has de livrar Israel pela minha mão, como tens dito. Agora a dúvida do Gideão já não é mais se é Deus que está falando ou não. Agora ele acredita, é Deus que está falando. Deus falou comigo, eu creio. Mas a pergunta agora é, mas esse chamado, eu sei, foi Deus que falou, pastor William, foi, eu sei, agora eu entendi. Pastor William, pode parar, eu já entendi, foi Deus que falou. Mas a pergunta agora não é mais se é Deus que falou ou não, a pergunta é, eu entendi, foi Deus que falou, mas essa palavra que eu sei que foi Deus que disse, era para mim? Ou era para a irmã que está aqui do meu lado? Esse chamado é para mim? É não, é para aquele irmão lá, ó, é aquele lá. Não, eu estava no dia, Deus falou, e eu sei, foi Deus que falou, mas não era para mim, era para aquele irmão lá. Porque a gente reconhece que é Deus falando, mas a gente não consegue reconhecer que a palavra que Deus lançou era para cada um de nós, e a gente joga para o lado, é para o irmão do lado, não é para mim. Essa promessa não é para mim não, é para ele. E o Gideão, ele pega então um novelo de lã, porque quando tira a lã, ela não vem que nem aquela lã bonitinha que você vai lá, não. Ela vem toda suja, cheia de carrapicho, de inseto e mal enrolada, cheia de sujeira e gordura, muita gordura. Porque, olha, se tem uma coisa, é as glândulas sebáceas do carneiro e da ovelha trabalhando e enchendo a lã de gordura, e quando faz o novelo, ele está cheio de gordura. Senhor, eu sei que tu falastes, mas eu não sei se o que tu falastes era para mim. Mas se o que tu falastes era para mim, eu vou pegar esse novelo cheio de gordura, que a água aqui não entra não, porque são immiscíveis a gordura e a água vai bater no velho e vai escorrer, mas não entra.
se és tu e se a palavra foi para mim, eu vou voltar amanhã e eu quero o novelo encharcado. Não vai acontecer. Imagina, a água entrar num novelo cheio de gordura. Entra não, porque a promessa não é para mim, é para o irmão aqui do lado. Foi Deus que falou, mas era para ele. Então Gideão vai para casa, e quando ele volta no dia seguinte, ele teve a capacidade de voltar, pelo menos isso, né? Dos males o menor, pelo menos ele voltou, porque tem uns que nem voltam. Mas o Gideão voltou, e quando ele volta, o velo cheio de gordura, onde a água não entra, o velo estava encharcado, cheio de água. E não era água da torneira, era orvalho. Agora que tem diz os paraibanos, que eles têm se Gideão fosse paraibano, quando ele visse aquele novelo encharcado, que não podia encharcar, e ainda mais sendo orvalho, mas agora Deus te responde a tua segunda pergunta. A primeira era Deus que estava falando? E Deus diz para você, eu falei com você. A segunda pergunta que você faz mas essa proposta, essa promessa é para a minha vida? A resposta de Deus para você essa noite a proposta e a promessa é especificamente para você. Juízes capítulo 6, versículo 39 em diante. Não fique triste não, eu não vou avançar tanto assim não. E disse Gideão a Deus, não se acenda contra mim a tua ira, se ainda eu falar só essa vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura e em toda a terra haja orvalho. Então agora ele pega o novelo encharcado, repleto de água, que agora que o novelo está encharcado, para tirar a água desse novelo vai ser um negócio tribuloso, porque não é só apertar, porque o novelo não é como esse que a gente está acostumado a comprar na loja não, e depois que a água entra, como é que vai tirar? Ele que está ali, protegido por aquela generosa camada de gordura das glândulas sebáceas do bichinho. Agora eu quero o contrário. Agora eu vou para casa, eu vou assistir, mas como eu tenho raiva daquele programa, eu vou assistir Big Brother Brasil. O povo acha, pastor, que o laboratório é quem está lá no Big Brother Brasil. Não, o laboratório é quem está assistindo. É você que é o laboratório. E tu ainda fica torcendo, tomara que puxe o tapete de fulano. Isso só expõe quem você é. E ainda te incentiva a ser assim. E você olha para aqueles anti-heróis e os chama de heróis. E quando ele faz esse pedido agora, ele quer o contrário, ele quer que a água saia. Então ele vai assistir o Big Brother e quando é no dia seguinte ele volta. Crente de que o orvalho não consegue sair da gordura. E quando ele chega, o novelo está sequinho da silva. E o orvalho todo em volta. A pergunta dele agora não é se é Deus que está falando com ele. Ele sabe que é Deus. A pergunta não é, essa promessa é para mim mesmo? Porque agora ele sabe, a promessa é para mim mesmo. Mas a pergunta dele agora, quando ele quer um velo seco mas essa obra de Deus, que Deus vai fazer aqui, vai ser através de mim mesmo. Porque a pessoa é incapaz de entender que Deus pode usá-la da maneira como ela é. Mas eu não sei pregar, eu canto desafinado, eu não entendo teologia, eu leio ruim, e Deus vai fazer essa obra.
Então, a primeira pergunta é, meu irmão, Deus está falando com você. A segunda pergunta, sim, meu irmão, é um propósito de Deus para a sua vida. A terceira pergunta, meu irmão, Deus vai agir na sua vida, apesar de todos os teus defeitos, impedimentos, problemas e fraquezas. Vá, leve o velo agora seco, por favor. Para com esse velo, joga ele fora. Ô velo que não serve para nada. Juízes capítulo 7, versículo 9 em diante. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, olha, agora já não é mais um si na boca do Gideão, o si agora está na boca de Deus. É porque Deus às vezes ele é assim, bem humorado, sabe? Ele pega o teu si e joga na tua cara. Não era você que estava falando sim, sim, sim. Aí agora Deus fala sim. Do jeitinho que você gosta de ficar falando com ele, agora ele fala com você. Então o texto diz lá, se, Deus falando, se ainda temes descer, desce tu e teu moço Purá ao arraial, e ouvirás o que dizem. E então se esforçarão as tuas mãos e descerás ao arraial. Então desceu ele com o seu moço Purá até o extremo das sentinelas que estavam no arraial, e os midianitas e amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos, em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos como a areia que há na praia do mar, em multidão. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que um sonho sonhei, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até as tendas, e as feriu, e caíram, e as transtornou de cima para baixo, e ficaram abatidas. Ó, eu estou acabando, viu? Não precisa ficar triste, não. Pastor, o povo difícil, viu, pastor? Deus fala assim: sou eu que estou falando com você. Eu tenho sim um propósito para a sua vida. Para a sua vida. Sim, eu vou fazer este propósito na sua vida, apesar de tudo que você tem feito e dos nós que você deu na sua vida. Mas eu não vou tirar a promessa, não. Eu estou contigo. E ainda assim a gente tem medo, insegurança, incerteza, tremor. Ontem eu fui fazer exercício lá na academia e puxaram um pouco mais pelos meus exercícios, e quando eu estava, acho que na terceira ou quarta bateria de exercício, a perna esquerda, que eu tenho um problema dela, ela começou a tremer, e eu falei para a instrutora: ei, minha perna está tremendo, eu não sei o que é isso não. Mas tem um bocado de gente na igreja assim, né? Que quando o exercício aperta um pouquinho mais, as pernas começam a tremer. E o escritor aos Hebreus diz: tornai a levantar as mãos cansadas e firmai os joelhos desconjuntados. É o que Deus está fazendo com Gideão. Gideão, se você ainda está com medo, agora eu entendi, pastor, porque desde o começo o Gideão estava com medo. Se ainda estás com medo, vá lá. Aí ele sai na pontinha do pé junto com o auxiliar dele, e escondido ele chega no acampamento dos midianitas, e Deus pega um midianita e põe um midianita para falar na borda do acampamento. Parece o Gabriel, meu filho, que fala gritando: ei, eu tive um sonho essa noite, eu tive um sonho. O midianita não sabia nem porque aquele mesmo estava gritando, e o amigo dele ficou doido, porque para falar gritando desse jeito. Oh. Mas é porque quem era para ouvir? Então às vezes é assim mesmo, Deus pega uma gente doida para ficar gritando aí no pé do seu ouvido, dizendo: tu és um dos tais. Só não! A tua fala te denuncia. Só não! Tu estavas com ele que eu vi. Não, não estava não! E depois que você faz tudo isso,
E você diz, agora não tem mais jeito na minha vida, porque eu neguei ele 3 vezes. Aí você vai lá, não vai para o lagar malhar trigo, mas volta para os velhos hábitos e vai pescar. E quando você está pescando achando que voltou ao que era, quem é que está lá na praia te olhando? Com o peixe já assado te esperando. Alguém cutuca você e diz, é ele que está lá na praia te esperando. E você todo atrapalhado sai correndo seminu. E vai lá. Que é engraçado quando a gente encontra Jesus assim nessas ocasiões, sabe? A gente esquece das nossas mancadas. E quando chega na frente de Jesus, Jesus! Lembrou, né? E Jesus está assim, ó. Vem, senta. Quer peixe? Eu preparei um pouquinho de mel também. Tem uns pães. Come aqui comigo. Aí você senta, que nem o Gabriel, meu filho, assim meio desconfiado. Papai vai me puxar as orelhas. E fica assim. E no meio daquele pão gostoso do peixe assado e do mel, aí Jesus olha para você. Você me ama? E você, bem espertinho, sabe que eu gosto do Senhor. Foi isso que Deus te perguntou, foi? Então ele pergunta de novo, você me ama? E aí você, muito espertinho, diz, o Senhor sabe que eu gosto muito do Senhor. Não foi isso que ele perguntou para você? Então Jesus pergunta de novo, você me ama? E aí você cai em si. Você duvidou que era Deus que estava falando com você. Você duvidou que a promessa era para você. Você duvidou que Deus ia fazer aquilo que Ele prometeu numa pessoa tão errada que nem você. E você, no fim de tudo, ainda duvidou que Deus pudesse fazer uma coisa tão extraordinária e maravilhosa na sua vida. Pedro responde, chorando, Jesus, o Senhor sabe, Jesus, tu sabes, Jesus, porque tu vês o meu coração, e apesar das minhas dúvidas, das minhas inseguranças, das minhas incertezas, dos meus medos, das minhas mancadas, de tanta coisa errada que eu fiz, de tanto nó que eu dei, mas Jesus, eu te amo, Jesus. Eu sempre soube que você me amava, então vá fazer o que eu desde o começo mandei você fazer. Eu não tenho uma promessa e um juramento na tua vida, eu não te dei visão e missão, então vá e faça aquilo para o que eu te chamei, porque eu fiz uma promessa na tua vida. A promessa que eu fiz é para você, e as coisas extraordinárias que você acha que nunca vão acontecer na sua vida, eu sou o Deus Todo-Poderoso que vira o teu cativeiro. E se você ainda está com medo e inseguro, ouça o que o mundo diz, porque o mundo olha para você e diz, ele é abençoado, Deus está com ele é um mísero pão de cevada, pão de gente pobre, mas quando esse pão passa, ele derruba o arraial inimigo, e ele vence. Recline a sua cabeça, por favor. Eu não tenho liberdade do Espírito Santo, pastor, para dizer que eu abusei da hora. Eu diria que eu abusei da hora se fosse eu falando, mas eu estou tão convicto de que eu cumpri uma missão essa noite. Eu estou tão certo de que algumas pessoas aqui neste recinto foram alcançadas.
Eu estou tão certo de que algumas pessoas vinham pelo caminho, na rua, se perguntando, e eu sei que Deus te deu hoje respostas. Então eu quero desafiar você agora, no seu cantinho, com a sua cabeça reclinada, os seus olhinhos fechados. Deus falou no seu coração mesmo? Então eu quero que você agora tome uma atitude de fé. Ponha-se em pé, em nome de Jesus agora, por favor. Senhor, eu quero te agradecer pela palavra que foi lançada. Eu quero te agradecer porque eu retorno, Senhor, àquele hotel, mas eu retorno em paz contigo e comigo mesmo, porque eu estou convicto de que eu cumpri uma missão nesta noite, nesta casa de profetas. Vejo pessoas, Senhor, que foram tocadas pelo teu Espírito. Gente que está fraquejando no meio do caminho, se perguntando aonde está a tua promessa. Reaviva-lhes a memória, Senhor, e traz neles a certeza de que tu não cessaste de trabalhar na vida deles, Senhor. Faze-os vislumbrar vitória, aonde eles só conseguem enxergar fracasso e derrota. Reaviva-lhes a fé, reaviva-lhes a esperança, e faze-os, Senhor, andar céleres, com passos certeiros e altaneiramente. É o que eu te peço em nome de Jesus e te agradeço. Meus queridos, Deus vos abençoe. Pastor. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém, igreja? Deus falou conosco.